Boa noite. Apresentamos a nossa expositora de hoje, Rosiana Marques, e que ela é do Amor, Caridade e Esperança, trabalhadora do Amor, Caridade e Esperança, e que ela possa nos trazer hoje a sua palavra. É com você, Rosiana. Boa noite a todos. Vou aqui dividir com vocês a tela. Deixa eu ver. Estão vendo? Sim. Coloca no modo apresentação. Botei no modo apresentação. Foi, estão vendo? Não, Rua, porque você deve ter compartilhado. Sem o modo apresentação, né? Você tem que parar de compartilhar, aí depois você vai compartilhar a sua tela principal, é o primeiro quadradinho do canto superior esquerdo. Aí você compartilha, aí você coloca no PowerPoint e coloca no módulo apresentação que vai funcionar. É o primeiro quadradinho do compartilhar no canto superior esquerdo. A primeira telinha que aparece. Não está aí, não? Não estou compartilhando? Não. Quer que eu compartilhe para você? Eu quero. Não sei por que. Primeiro quadradinho superior esquerdo. Eu estou compartilhando a apresentação, slides, tá. Eu quero. Por favor, deixa eu Maurício, colocar aqui para obrigada. você. Nada, deixa eu colocar aqui para você. Aí você vai me dando a cola e eu vou passando os slides para você, tá bom? Tá ótimo. Perfeito. Só um pouquinho. Pronto, vocês estão vendo agora, né? Estamos, Maurício. Maurício, para mim, corta como é que se fala? O slide. O título. Não, embaixo. Tá cortando o slide? Tá cortando, Enfim, mas aí você vai me ajudando. Mas você o pessoal está vendo aqui, não tá? Vocês estão conseguindo ver todo o slide, né? O Eu pessoal está vendo todo todo o slide, tá? Eu estou vendo todo o slide. Então, vamos embora. Para mim, corta. A parte de baixo corta também, como dela. Aí a configuração A última frase. é a configuração dos computadores, porque aqui no meu, no da Paula, está funcionando. Vamos seguindo, então. Isso. Que é o que interessa, é a mensagem, né? Acaba essa situação, esse equipamento sendo mais um apoio do que propriamente a mensagem, né, de Jesus, que é o que mais interessa a gente passar. Então, essa citação ela está em consonância com o Evangelho de João. O que acontece? Temos uma passagem evangélica em que Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é deste mundo. Pode mudar, por favor, Maurício? Ok. Então,
surge a pergunta, né? Que mundo é esse que é o reino de Jesus? Como a gente pode compreender mais profundamente essas palavras? Será que esse mundo é esse mundo na Terra, no nosso planeta? Porque ele, veja bem, ele fala: meu reino ainda não é deste mundo. Quer dizer que um dia a Terra será? É isso que ele quer dizer? Ou Jesus está falando do reino, considerando o mundo espiritual? Será que o reino de Jesus, que não é deste mundo, ele ainda, né, tem a ver com a vida espiritual? Será que a vida espiritual é que é o verdadeiro reino de Jesus? E considerando que Jesus disse que ele e o Pai eram um só, o reino de Deus? Ou será que esse reino tem a ver com o nosso mundo interior? Jesus falou, né? O reino dos céus está dentro de nós. Então, existe um reino dentro de nós? Que reino é esse? Pode passar, Maurício, por favor. Então, Kardec, no item 2 e 5 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que me coube, né? Ele diz que, por essas palavras, Jesus ele se refere claramente à vida futura, ponto central do ensinamento do Cristo. Quer dizer, estamos falando de uma vida futura. Ok, vamos guardar isso. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem estas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Mas, mesmo com essa explicação do Kardec, mesmo assim, a gente fica pensando, vida futura. Ora, a vida futura é o quê? A vida do planeta? A vida no planeta em outras encarnações é uma vida futura. Se o meu reino ainda não é neste mundo, quer dizer que no futuro a Terra, o planeta Terra, será o reino de Jesus? Vigerá o reino de Jesus? Ou será o mundo espiritual? Porque também a Terra, a gente vai desencarnar e a gente vai para outros lugares, outras colônias, outros planetas. Jesus não falou, no meu reino tem muitas moradas? Ou até mesmo na mesma existência, né? Considerando essa questão dessa transformação interna, que a gente renasce na carne para aprender, para se melhorar. Será que numa mesma existência a gente consegue acessar esse reino? Será que é possível que nós, no mundo de expiação e provas, que a gente consiga, quando Jesus diz o reino de Deus está dentro de nós, será que a gente consegue
acessar esse reino dentro de nós, no mundo de expiação e provas? Vamos lá, Maurício, por favor, pode mudar. E aí, a gente fez assim, revisitou, né, algumas frases de Jesus, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, ele vai nos preparar um lugar na casa do Pai, no reino de Deus? Então, não é esse mundo. Depois, Jesus diz: nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. De novo, essa ideia que não fica muito clara, né? Não é nem aqui e nem ali, é dentro. Depois, o sentido da reencarnação, quando Jesus diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, para acessarmos, para chegarmos a esse reino, nós vamos ter que renascer várias vezes. E quando Jesus diz: o meu reino ainda não é aqui, ele também está dizendo que um dia será. E quando nós rezamos o Pai Nosso, como é que a gente fala? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós no sentido de uma interioridade, no sentido de vir ao nosso coração o que é esse reino. Continua, Maurício, por favor. Pois bem, a conclusão que chegamos é que essas frases de Jesus, elas, de uma certa forma, elas abarcam o sentido do reino de Deus, tanto dentro quanto fora de nós. Nós temos um mundo interno, que é esse reino interior, né? Que é essa centelha divina que nos constitui, essa centelha que, aonde está escrito na nossa consciência profunda as leis do nosso Criador. E temos também esse reino fora de nós, que ele é construído através desse reino interior, mas é construído por nós. No Livro dos Médiuns, pode mudar, por favor, Maurício? No Livro dos Médiuns, e é importantíssimo como premissa a gente ter que nós somos espíritos imortais, Kardec diz o seguinte: o espírito atua sobre a matéria, extrai na matéria cósmica universal os elementos necessários para formar, de acordo com o desejado, ou seja, de acordo com o que temos dentro de nós, objetos que tenham a aparência dos vários corpos que existem na Terra. Também pode, através de sua vontade, que é a força motriz, a vontade é a força motriz do espírito, né? A que gerencia todas as outras forças, operar sobre a matéria elemental, uma transformação íntima que confira a ela determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que a exerce muitas vezes como um ato
instintivo quando é necessário e sem perceber. Os objetos que o espírito forma têm uma existência temporária, subordinada à sua vontade ou necessidade. Isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 8º. Pode mudar, por favor, Maurício? Ou seja, existe como mecanismo da nossa evolução uma questão que perpassa pelo fato de nós sermos co-criadores. Temos essa origem divina. Temos um mundo interno, que é esse reino de Deus. E, através desse mundo interno, nós vamos co-criar o mundo externo, porque não temos condições de criar. Só quem cria é o Criador. Por isso que os mundos, sejam quais forem, estão fadados ao extermínio. A Terra um dia vai desaparecer, o Sol um dia vai desaparecer. Isso aí é física e todos nós sabemos disso. Por quê? Porque é matéria. Mas é um mundo criado, co-criado, através da vontade desse espírito. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele coloca cocriação em plano maior. Nessa substância original, que é o fluido cósmico, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, uma vez que o espírito criado pode formar ou cocriar. Mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Então, esse reino dos céus, esse reino de Deus, esse reino de Jesus, ele começa realmente dentro de nós, mas ele se exterioriza através da nossa vontade, através da nossa interação com o fluido cósmico, porque só assim nós teremos condições de cocriar e construir um mundo em consonância com as leis divinas de amor. Pode continuar, Maurício, por favor. E aí, nós pensamos, né? Nós estamos sempre naquela de pedintes, estamos sempre rezando, né? Voltamos ao Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Mas esse venha a nós ao vosso reino precisa encontrar ressonância no nosso reino interior, para podermos criar um mundo compatível com os ensinamentos de Jesus. E fica a pergunta, que eu acho que é a grande pergunta hoje, no século XXI. Como estamos, enquanto sociedade, na implantação do reino de Deus em nosso planeta?
Meus irmãos, eu não tenho dúvidas de que não estamos aqui à toa. Eu não tenho dúvidas de que cada um de nós aqui está buscando esse reino, está buscando realizar o seu melhor para o mundo de justiça, de paz, de harmonia. E eu também não tenho dúvidas de que nós, enquanto humanidade, a gente vem crescendo razoavelmente. Não tão... não com tanta velocidade que desejaríamos, né? Se bem que eu acho que uma das grandes conquistas do século XX e XXI, isso aí é uma coisa pessoal minha, eu penso que seja o confronto nosso com a hipocrisia. O moralismo, ele nos leva a uma postura de ser o que não somos. Então, quando eu vejo assim algumas situações, né, que eu não comungo para mim, né, ditas imorais, amorais, né, eu penso assim, que bom que já se pode colocar isso de verdade para o mundo, porque, que eu me lembre, as coisas eram feitas da mesma forma, só que com tudo embaixo do tapete, onde a aparência valia mais do que qualquer coisa. Não importava a pessoa ser. Hoje eu sinto no mundo, e acho que isso é uma melhora muito grande, uma tendência a nós humanos buscarmos esse ser. Mas, mesmo com essa ou aquela, vamos dizer assim, evolução de consciência, né? Hoje temos a ONU, que nos dá, pelo menos, uma ideia de que devemos nos reunir, nos irmanar, né? Temos as constituições dos países, que costumam ser belíssimas, né? Pelo menos assim, em termos ideais de idealização, nós já conseguimos chegar a algum lugar. Mas como estamos de verdade? Maurício, podia mudar, por favor? Eu busquei nessa composição aqui que eu estou mostrando para vocês, com esse Cristo chorando, né? A ideia do que ainda vivemos no nosso planeta. Aonde nós temos na figura esquerda agressão infantil. Às vezes, não só agressão no sentido físico, mas moral, de abusos sexuais, de pais, de padrastos, de mães omissas. Temos na outra figura, que é real, uma desigualdade extrema, onde se vê, de um lado, uma sociedade pobre, encarcerada na miséria, do outro lado, convivendo no mesmo espaço, mansões. Temos também a questão da corrupção, que tem a ver com o nosso egoísmo. E é uma corrupção que nos atravessa, porque se fala muito no político, né?
mas também nos atravessa no nosso dia a dia, naquele jeitinho de nos darmos bem, desde uma multa de trânsito que se suborna um guarda, até um guardador de rua que pede para devolver o bilhete, né? Que às vezes eles pedem, e às vezes a gente sucumbe a essas pequenas corrupções. Vemos à direita um casal de 2 homens ou 2 mulheres, não interessa, mas que merecem todo o nosso respeito, porque são seres humanos iguais a todos. E o espírito não tem sexo. Isso é claro. Da mesma forma, a gente vê a saúde completamente arrasada, onde os profissionais de saúde não têm uma remuneração, não têm um tratamento adequado. Onde o consumismo, no lado direito da criança, né, brincando com o carrinho dela, né? E aquela criança tendo que trabalhar, olhando essa desigualdade no nosso planeta. Vemos embaixo as agressões familiares, pelas brigas de alienações parentais, às vezes os pais não se separarem, as dificuldades e as crianças no meio daquele fogo cruzado. Vemos aqui embaixo dessa discussão a degradação do meio ambiente. A nossa casa, né, sendo absolutamente destratada. Nosso planeta azul, que é tão bonito, que tem uma diversidade incrível, jogado. Aí se joga plástico. A gente vai nos lugares tão bonitos, mas tem aquele lixo, aquele bando de troço que você sabe que vai ficar anos, talvez séculos, no ambiente até se degradar. A gente vê o trabalho infantil, crianças de 8, 9, 10 anos tendo que trabalhar. As guerras que ainda produzimos no nosso planeta por interesses mesquinhos, por interesses, muitas vezes, ligados à economia. Muitas vezes, eu acho que eu estou sendo muito boazinha. Eu acho que na maioria das vezes. Porque esses estados, esses países, eles são manipulados pelas grandes potências, que criam, fabricam essas guerras. Vemos a questão racial, eu coloquei uma preta, mas poderia ser um indígena, poderia ser uma pessoa hindu, poderia ser... Mas existe dentro de nós um sentido de que a raça pura é a raça europeia. Quando a gente não vê e não percebe que isso tudo vem e tem a ver com a cultura. E a gente lê no Livro dos Espíritos que interessa é você ser uma pessoa de bem. Caímos muitas vezes nessas esparrelas. E, por último, eu coloquei aqui a educação precária. A gente sabe, eu sou nordestina, eu sei como é que o Sul tem um progresso maior, mas eu vejo como existe uma indolência pela falta de estudo, pelo menos no nosso país, e isso não, e eu poderia contar agora com os refugiados que estão chegando, são tantos lugares. E eu fiquei imaginando esse Jesus falando para a gente
Meu reino ainda não é deste mundo. E ainda não é hoje deste mundo, de jeito nenhum também. Quando é que nós vamos acordar? Porque a gente confunde, né? Caridade, o que tem que existir, com assistencialismo. A gente confunde porque não há melhor coisa para se dar a um outro ser humano do que a sua dignidade como pessoa humana. Não adianta, mais vale você pagar um curso de segundo grau, de primeiro grau, com uma criança estudar, do que ficar dando aquela esmola e acostumando aquele ser, aquele mesmo estado de degradação. Não estou aqui contrária à assistência, porque a fome urge, mas isso é muito pouco. É pouco, realmente, isso é um paliativo. Se a gente quer chegar a um planeta em que o reino de Deus e o reino de Jesus seja implantado, a gente tem que mudar a nossa atitude em relação ao outro. Olhar para aquele outro e ver que ele é um sujeito digno e que merece o nosso respeito e que muitas vezes, e na maioria das vezes, não teve oportunidade de estudo. Existe uma naturalização da miséria. E eu imagino quanto Jesus não chora vendo esse estado do nosso planeta. É impossível que ele não olhe para tudo isso, porque Jesus era um homem de atitude. Não é possível que ele não olhe para isso e não nos questione. Muitas vezes, a gente vive numa bolha, né? Alguns. E é necessário que a gente vá em busca dessas dificuldades. Hoje está mais comum, porque a miséria está gritando, né? A miséria está gritando. Eu, em Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon, a miséria está gritando. Todos esses lugares. E não tem como a gente pensar que mundo a gente quer deixar para os nossos filhos e os nossos netos. Nesse caminho que a gente está seguindo, eu penso que Jesus ainda vai chorar muitas vezes. Pode passar, Maurício, por favor. O maior ensinamento para a gente chegar a esse reino, Jesus nos disse: ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Porque o reino de Deus está dentro de nós. Mas esse reino só se tornará realidade no nosso planeta Terra quando tivermos absoluta consciência da nossa irmandade e que poderemos experimentar posições sociais, de identidade de gênero, de etnias e outras condições de vida diversas em novas experiências reencarnatórias. Somos reencarnacionistas. Pode ser que a gente desencarne, sei lá, daqui a 20, 30 anos, o mundo estando como está, que a gente venha a nascer numa família de morador de rua. Nada nos garante que essas coisas não aconteçam conosco. Então, meus irmãos, pode continuar, Maurício, por favor. Assim, eu estou colocando essas questões porque eu acho que está na hora de cada um de nós
prestarmos mais atenção. A gente fala tanto em caridade, mas que caridade é essa que a gente pratica? Que reino de Deus é esse que nós estamos construindo no nosso planeta? Quero deixar bem claro, como eu sempre gosto de dizer, eu não estou falando para vocês, eu estou falando para nós, porque não é fácil. O egoísmo, as desculpas, né? Já sou coroa, já trabalhei muito, agora eu ajudo ali, eu dou, sei lá. Muitas vezes a gente descarta achando que está fazendo caridade. A gente, às vezes, descarta quando... E eu, assim, eu estou falando disso de coração, porque eu descarto muito. Mas eu tenho procurado olhar para dentro de mim e dizer, eu estou descartando. Eu não estou fazendo caridade, eu estou descartando. Tudo bem, tranquilo, podemos descartar. Mas vamos enfrentar essa realidade nossa e buscar, praticar essa caridade que Kardec tanto fala, né? Que a salvação nossa é a caridade, mas essa caridade que eleve o outro. Essa caridade que construa realmente um mundo em que a gente se reconheça como irmão. E é isso, meus irmãos. Eu nesse estudo, eu pensei bastante, eu refleti muito, aprendi, me sensibilizei, e eu espero que vocês tenham compreendido a minha intenção e que eu tenha conseguido passar que esse choro de Jesus, ele é real. Um beijo no coração de vocês. Boa noite.